Jean-Pierre, o garoto que foi considerado por muitos como a nova joia do futebol brasileiro, agora se vê sem perspectivas de um futuro. Aquele jogador lá com um potencial tremendo e uma qualidade técnica refinada, que víamos dar os seus primeiros passos no Grêmio, anunciou aos 24 anos sua aposentadoria. Mas como? E por quê? Depois de ser apontado como o futuro camisa 10 da seleção brasileira? A verdade é que depois de lesões, algumas desilusões profissionais e até um diagnóstico de um tumor, muitas incertezas vieram em sua carreira. E é por isso que hoje vamos ver o que aconteceu com o Jean-Pierre. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo lá no final, você deixa um like. E se você é um amante de futebol e não tá inscrito ainda, você tá maluco. A equipe Success Sport, responsável pelo gerenciamento da carreira do atleta Jean-Pierre, comunica que ele está encerrando sua carreira como jogador de futebol profissional. A decisão foi tomada pelo atleta e respeitada pela sua família e staff. Sabemos do potencial do Jean e esperamos que essa não seja uma decisão definitiva. Era isso que estava escrito em uma nota oficial da empresa que empresaria o jogador. Futuro camisa 10 da seleção. Essa era a expectativa, não só do Grêmio, mas de boa parte do país sobre Jean-Pierre. Os lindos lances, assistências precisas, dribles e potentes conclusões de longe ou de falta, fora a capacidade de lidar sob pressão, com a mesma habilidade que tinha para esconder a bola dos adversários. Tudo isso só consolidava o futuro de ouro que aguardava por Jean-Pierre. Mas o tempo deu conta de que toda essa esperança criada nele caísse por terra. Aquele que era para ser uma estrela está tendo seu brilho completamente apagado. Vendo o fim de seu empréstimo ao Avaí e tendo o contrato até 2023 com o Grêmio, ele teve que acertar a sua rescisão. Uma dura escolha, mas no momento foi necessária. Só Deus sabe o que deve estar passando na cabeça desse cara. O clube gaúcho também respeitou a decisão e chegou a um acordo amigável com ele. Aliás, há muito tempo, o Jean já não dava mais esperanças de voltar a ser aquele jogador que se mostrou quando explodiu em 2020. Esse cara impressionava a cada vez que ele pisava nos gramados do Brasileirão. Tostão, um ídolo brasileiro, chegou a dizer o seguinte: se eu fosse Tite, já o convocaria e o experimentaria no time titular, no lugar do volante Douglas Luiz ou do meia Felipe Coutinho. Ele é melhor que os dois e ao mesmo tempo pode fazer essas duas funções. Se não der certo, tudo bem. Jean-Pierre tem grandes chances de se tornar o jogador que eu tanto sonho. Um craque do meio campo, disse Tostão em novembro de 2020. Nessa época, qualquer elogio, por mais exagerado que fosse, poderia ser justificado. Sendo o sucessor de Luan, que destruiu durante a sua passagem pelo Grêmio, Jean-Pierre esbanjava capacidade técnica. Cada temporada que passava só agregava mais a seu repertório de jogadas. Não havia dúvida sobre seu futuro na Europa ou na seleção brasileira. A única questão era quando isso aconteceria. Naquele momento da carreira de Jean-Pierre, ele era a principal mercadoria gremista no mercado da bola. Seu rendimento ecoava muito distante de Porto Alegre, provocando interesses de Palmeiras e Atlético Mineiro e alguns clubes europeus. Vanderlei Luxemburgo, no comando do Verdão, queria colocar uma série de jogadores à disposição do Grêmio para uma eventual troca com Jean-Pierre. E entre esse bolo estava até mesmo Rafael Veiga, que se tornou o principal jogador de Abel Ferreira posteriormente. O rumo para o estrelato estava cada vez mais próximo. Mas aí, em 2020, começaram a aparecer as lesões. A falta de sequência tirou sua relevância para o elenco gremista, enquanto sua relação nos bastidores do clube iriam cada vez mais piorando. Ainda mais quando em um vídeo o Jean foi flagrado em uma festa em plena pandemia. Esse vídeo tomou conta das redes sociais e enfureceu a torcida gremista. E para tristeza de quem chora, o pai de Jean, Eduardo Luiz Correia, afirmou em um vídeo que Renato Gaúcho não treinava o time, tornando o ambiente ainda pior para o atleta. No fim daquele ano, o armador acabou sendo afastado do elenco gremista, junto a outros 6 jogadores na reta final do Brasileirão. A razão dada pelo departamento de futebol para o desligamento foi a suposta falta de empenho na luta contra o rebaixamento. No início deste ano, o destino de Jean já estava definido. Não fazia mais sentido ele continuar. Então se iniciou uma negociação para empréstimo fora do país e um acordo foi selado com o Giresunspor, da Turquia, que chegou a anunciar o atleta em uma superprodução. Sua ida para o time turco prometia e muito. Mas no início de fevereiro, ele recebeu uma notícia nada agradável. Foi diagnosticado com um tumor no testículo e o clube turco caiu fora e cancelou o contrato, alegando que ele tinha reprovado nos exames médicos. Jean teve que voltar ao Brasil, onde passou por uma cirurgia e realizou o tratamento.
Foram tempos muito difíceis. Depois de ser rejeitado por esse problema de saúde, o Meia chegou a entrar com uma ação na FIFA e arrancou 765 mil euros, quase 3,9 milhões na cotação atual. Eu achei que foi pouco, para falar a verdade. Completamente recuperado, ele foi anunciado pelo Avaí em abril com vínculo até o fim da temporada e opção de compra após o empréstimo. Essa era a grande oportunidade de Jean-Pierre se firmar novamente no futebol e mostrar toda a sua capacidade e qualidade para todo. Eu e o Avaí estamos passando por um momento de reconstrução. Ano passado eu não tive um bom ano na questão individual e com o clube, então é uma oportunidade para ambos os lados. Quero agradecer ao clube, atletas e a torcedores pelo carinho que me receberam. Muitas portas se fecharam para mim depois que eu tive um problema de saúde. Mas o Avaí me apresentou esse projeto e estou muito feliz por esse novo desafio. Após esse período longo sem jogar e até sem treinamentos, ele precisou de um tempo para reencontrar o seu melhor ritmo. A estreia veio em maio, contra o Inter, pelo Brasileirão. Mas infelizmente depois disso, ele não teve muita sequência. Jean acabou muito cobrado nos bastidores do clube para ter mais intensidade em seu jogo. O que ninguém entende é que o estilo dele sempre foi o oposto disso. Um jogador muito mais técnico que cadencia a bola. Esse papo de intensidade já quase acabou com a carreira de Ganso. E agora pode ter acabado com o grande jogador que era Jean-Pierre. Com Eduardo Barroca, a tal intensidade era a principal arma da equipe havaiana. Então, ele esquentou o banco. Já com o Lisca no comando, ele até começou algumas partidas como titular e ganhou sequência, mas logo voltou ao banco de reservas. Assim, ele acabou a temporada de 2022 com apenas um gol e não entregou nem mais nem menos que se esperava. O Avaí não quis exercer a cláusula de compra após o empréstimo e sua rescisão com o Grêmio já está acertada. Agora, aos 24 anos, um dos jogadores mais promissores da safra de 98 anuncia sua aposentadoria. Após várias desilusões, primeiro com seu clube formador, depois com um clube europeu. Sinceramente, eu achava esse cara muito fera. Os jogos que vi dele pelo Grêmio sempre me surpreenderam. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do futebol do Jean-Pierre? E será que essa é realmente a melhor escolha para ele? Será que ele ainda não tem mercado em um time de menor expressão? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu sou JR, se você gostou do vídeo já sabe. Te espero no próximo vídeo, aquele abraço e tchau!